Ali eu comecei né, desde os 9 que eu trabalho, você sabe disso. Sim. Né, com 8, 9 anos eu comecei a fazer propaganda, comecei a fazer comerciais para colocar dinheiro em casa mesmo, para ajudar a mãe que era professora e não conseguia, né, manter todo mundo, né, eu, meu irmão e tal. Tua mãe é aquela mulher independente? Total. Ou ela é, ou você e teu irmão ajudam ainda? Não, a gente ajuda sempre. Eu cuido da minha mãe como ela sempre cuidou de mim. Mas a minha mãe é absolutamente independente. Tem o grupo de amiga delas que vai viajar, ela é sócia de um clube lá perto de casa e ela dança, faz aula de sapateado, faz aula de jazz, faz balé, tá no coral. Minha mãe é super ativa, malha. Minha mãe é de 47, ela tem 76 anos, fez 76 anos em fevereiro. Mas se você olhar para minha mãe, você dá... Relativamente jovem hoje. Não, e ela é mega jovem. Se você olhar a foto da minha mãe é um exemplo, assim, Fê, é um exemplo. E tem a vida dela, curte pra caramba, viaja, sabe aqueles grupinhos sabe, das velhas que viaja, que dança. Cara, isso é muito legal, Mas a gente gosta de cuidar, eu quero retribuir o que ela sempre fez pra mim, né? Que me criou praticamente sozinha, né? A mim e o meu irmão. A comunicação, né? Você entrar para ser apresentador de televisão, porque você sempre navegou muito nas novelas, nas campanhas publicitárias, Sim. tal. E de repente essa tarefa, né? Vou comandar programas de televisão. E aí? Assim, foi uma grande responsabilidade, foi uma grande mudança na minha vida, né? Porque na verdade, eu já tinha apresentado outros programas quando mais novo, né? Eu apresentei na Bandeirantes, com direção do Augusto César Vanucci, o ZY Bem Bom, durante 2 anos, que era um programa infantil que tinha na Band, na época de TV Fofão e tal. E ali foi meio que onde eu comecei a curtir, a trafegar como apresentador tal, e ver que era bacana isso também. Mas eu sempre, como artista, procurei fazer tudo, né? Cantar, dançar, apresentar, atuar. Mas, se você olhar entrevistas minhas da época que eu estava na Globo, Fê, eu falava assim, eu quero ser apresentador, eu quero ter o meu programa, eu quero comandar um programa. Eu falava isso, né? Eu queria brincar de ser Chacrinha, brincar de ser Silvio Santos, brincar de ser, né, um comunicador. E eu tentava sempre isso, né? Tentava a chance de ter um espaço que infelizmente nunca aconteceu. Mas quando aconteceu, foi uma loucura, né? Quando eu recebi a proposta da Record para apresentar o Ídolos ainda, né? Imagina como é que ficou minha cabeça, né? Era a realização de um sonho. E naquela hora eu não pensei em grana, em cachê, em merchandising, eu não pensei em nada. Eu só queria realizar o meu sonho de ser comunicador e queria... ser comunicador para poder fazer tudo aquilo que eu gostava de fazer. Porque eu sabia que como comunicador eu ia poder atuar, eu ia poder dançar, eu ia poder cantar. E é meio isso que eu faço, né, nos programas que eu apresento. Então, mas foi, cara, para tomar a decisão, não sei se você sabe disso, o que foi para você... E principalmente, eu acho que porque você vem da carreira de ator, que na verdade Sim. vive de bico, né? Exatamente. Ator vive de bico. Você trabalha, você está empregado quando você está na novela, quando acaba a novela o teu salário é 40% a menos, né? E é assim, aí é aplicado na novela, sobe o salário. Sai da novela, fica um salário para você ficar em casa. Esse era o modelo de negócio da Globo na época, porque hoje nem isso mais tem, né? Hoje não tem, a maioria dos atores são pouquíssimos que tem esse contrato que eles chamam, né? Que é contrato de prazo longo, né? Então... Não se faz mais também. Não, hoje em dia... Hoje está bem complicado. Hoje as emissoras não fazem mais aqueles contratos extensos de 5 anos. Não, tinha luva, mais. né? O ator ia Lembra? fazer uma novela, ganhava uma fortuna. Não só os atores, como os apresentadores também. Apresentadores, autores, ganhava passagem aérea, primeira classe para Nova York... Ganhava, era uma outra história. Hoje você pede luva, eles te mandam aquelas de tricô, né? Ou aquela de borracha, aquela, sabe, de exame de toque. De toque, né? É isso. Bom, hoje você se classifica entre dos apresentadores mais bem pagos da televisão brasileira. O que mudou na tua vida? Fê, você me conhece da época das vacas magras e conhece agora. Acho que quem me conhece sabe, né? É claro que... Não passar vontade foi um fator primordial, não? Assim, eu fui criado... nunca me faltou nada, graças a Deus. A minha mãe se virou
né, fez o que ela podia trabalhando como professora para nunca deixar faltar nada. Mas é óbvio que todos aqueles sonhos, né, que eu tinha de ter coisas quando eu era mais novo, eu não consegui realizar, né? Eu fui ter o meu primeiro tênis legal, sei lá, depois dos 18 anos. Uhum. Eu fui conseguir ir para a Disney depois que minha filha tinha nascido, né? Então, assim, e você aprende a dar valor, né? Porque você vê que não é o dinheiro que te faz feliz, né? Não é o objetivo. Eu não vou ser feliz quando eu for rico. A felicidade é a jornada, né? É tudo que eu fiz, o esforço da minha mãe, todos os nãos que eu levei na minha vida até conseguir o meu espaço, até começar a ganhar minha grana. E eu lembro que com 19 anos eu cheguei para a mãe, tinha uma graninha, assim, eu tinha, sei lá, 20 mil dinheiros da época guardados. E eu falei, mãe, eu quero comprar um apartamento. Ela falou, filho, mas você tem 19 anos, para que você quer? Não, porque é importante a gente ter a nossa casa própria e tal, mas eu só tenho 20. O apartamento custa 75. Você topa ser minha fiadora? Assim? Ai, filho, mas a mamãe não tem nem nada no nome dela, como é que vai ser? Eu falei, não, pode confiar em mim que eu vou pagar. Ela falou, você vai pagar, filho? Eu falei, eu vou. Então eu vou ser sua fiadora. E aí eu lembro que eu coloquei uma parcelinha de 1.000 dinheiros da época, que eu não sei qual era o dinheiro da época, e eu lembro que eu trabalhava que nem um maluco, fazendo teatro, fazendo propaganda para juntar dinheiro para ir pagando as parcelas desse primeiro apartamento. Então foi assim, foi tudo na raça, Fê. Nada veio, né, nada veio isso de aos 19 anos, ok, você vai lá e compra o seu apartamento, né? Ok. Mas e aí, quando você realmente se torna apresentador, as coisas começam a mudar? Você lembra o que você comprou? Então, sabe quando começou a mudar, de verdade? Eu estava na Globo e aí eu tinha um bom salário, um salário mediano, né? Não era um salário de protagonista, mas não era um salário ruim. Quando você veio... Tá, ok. Quando você veio para a Record apresentar o programa, você já tinha uma vida estável? Já tinha uma vida estável. Já tinha uma vida ok, bacana? Já. Aí que eu vou te contar como que eu fiz isso. Tá. Eu fazia novela, ganhava um bom salário, só que eu fazia, na época, lembra aquelas propagandas que eu fazia de móvel planejado, sim, de antena de televisão? Todeschini. Você lembra? Eu lembro, lembro. Era Delano na época, negócio Delano, de móvel. Eu passava na Rebouça, só dava você. Você lembra? Eu lembro. Eu fazia aqueles que a gente chamava de infomercial. Eu fiz TV Mapping com o Emílio Surita. Na época a gente fazia TV Mapping. Depois eu fiz aquele negócio de Sky, DirecTV, depois eu fazia negócio de cartão de crédito, aí fazia negócio de cozinha. Então o que acontecia? Eu fazia novela, pegava um ônibus, o Expresso Brasileiro, ou o 1001, ou o Cometa. Eu pegava geralmente o 1001 porque tinha ar-condicionado e você não ia suando tanto dentro do ônibus. Viajava à madrugada, porque eu não tinha ponte aérea da Globo, viajava à madrugada e chegava aqui, Fê, e gravava esses comerciais. E aí isso começou a dar tão certo que eu comecei a ganhar aqui nesses comerciais, tipo 3, 4 vezes mais do que eu ganhava na Globo. E aí todo esse dinheiro que eu ganhava aqui fazendo esses infomerciais e tal, que já era um começo de apresentador, né? Porque eu ficava 10 horas falando do microsystem, 5 horas falando do armário de cozinha, né? De terno, com terno maior que eu, com uma sombreira que parecia o Didi Mocó. E falando. E essa grana toda que eu ganhava aqui, eu comecei a guardar. Comecei a guardar na poupança. Então você é bom para administrar, é isso? Olha, quando eu saí da Globo, eu já tinha a minha casa, já tinha 3 apartamentos, já tinha bom carro, mas tudo por conta dessas loucuras que eu fazia, de vir para São Paulo no meio da madrugada, ficar sem dormir. Eu chegava lá para gravar morto, assim, cheio de olheira, porque eu tinha passado a madrugada trabalhando aqui, porque eu já sabia aonde eu queria chegar. Eu já sabia que eu queria ajudar minha mãe, que eu queria fazer minha mãe parar de trabalhar, que eu queria dar uma vida melhor para a Vera, que já estava comigo.